Muito bem. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia. Ali em 1 Coríntios, no capítulo 1, a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 26. E eu quero falar justamente sobre isso, sobre o Deus dos improváveis. Deixa eu te dizer uma coisa, em março, nós estamos em fevereiro, em março, nós teremos uma campanha de jejum e oração e evangelismo ali a partir do mês de março, onde o nosso objetivo vai ser, temos um tempo de jejum, de oração, de clamor, de intercessão, para que nós venhamos ser usados pelo Senhor, para que corações que nós conhecemos, pessoas que nós conhecemos, amigos, familiares, capítulo 1, okay? 1 Coríntios capítulo 1, famílias, familiares, amigos, venham ser salvos em Jesus, venham conhecer a Jesus, venham conhecer um Deus vivo, não um Deus morto. 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 26, ok? Olha só o que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja, diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, vosso chamado, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Baixe sua cabeça, feche teus olhos. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui porque amamos a Tua presença, amamos estar contigo. Não existe melhor lugar de estar do Senhor do que na Tua presença, porque sabemos que o que faz toda a diferença em nossas vidas é a Tua presença, é a Tua palavra. Jesus, o Senhor disse que as Tuas palavras são espírito e vida. Por isso, Senhor, nesta manhã, abre os nossos ouvidos, Senhor, que possamos ouvir a Tua voz, que possamos ter revelação da Tua palavra, que possamos ser transformados, incendiados, renovados, avivados pela Tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Sabe, nós estamos a fazer a obra de Deus, mas quantos aqui alguma vez já se sentiu incapaz de fazer a obra de Deus? Sabe, às vezes incapaz, às vezes dá ali o compartilhar da edificação na célula, poxa, eu me sinto incapaz. Ou às vezes cantar ou tocar, eu me sinto incapaz. Ou às vezes fazer qualquer outra coisa, falar, às vezes dar alguma palavra. Quando já se sentiram incapaz alguma vez? Eu me sinto incapaz até hoje. Porque a palavra diz que Deus não usa os capacitados. Existe um ditado que diz assim, não está na Bíblia, mas faz sentido. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Deus não, tanto que aqui eu quero até fazer aqui algumas observações dessa passagem para nós, porque a maneira como Deus vê é completamente contrário de como o homem vê. Primeiro, ele diz aqui no versículo 1, ele diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, chamado. Você sabia que você tem um chamado de Deus, você tem um propósito de Deus? Deus te criou aqui nessa terra, não foi para nascer, crescer, casar, ter filho, ficar velho e morrer. Será que é só isso? Não. Todos nós temos uma vocação, um chamado, um propósito. Um dia, quando nós formos aqui embora dessa terra, se Jesus não voltar para nos levar, aleluia, nós podemos deixar algo aqui. Nós podemos ter marcado a nossa época, marcado a nossa geração e ter deixado um legado, ter feito a diferença quando nós cumprimos a nossa vocação, o nosso chamado. Cada um tem um chamado específico. Algumas pessoas foram chamadas para ir para outros lugares, outras pessoas foram chamadas para ser grandes empresários bem-sucedidos na obra de Deus, para fazer a diferença. Outros foram chamados por Deus para serem músicos, outros foram chamados para serem pastores. Não importa o chamado, o importante é que nós venhamos realizar e cumprir a nossa vocação e o nosso chamado. Mas o apóstolo Paulo, ele fala isso para a igreja, ele olha, reparai na vossa vocação. Ele diz, olha para a vossa vocação, olha para o vosso chamado. E ele diz, observa uma coisa,
Deus não escolheu muitos sábios segundo a carne. Sabe o que é muito sábio segundo a carne? Se nós formos olhar lá no mundo, para o mundo, o que é ser uma pessoa sábia? Ele tem várias licenciaturas, vários doutorados, vários PhDs, todas essas coisas. Como é um homem sábio? Esse é um homem sábio segundo o homem, segundo a carne. É um homem sábio segundo aos olhos dos homens. Deixa eu te falar, Deus não olha dessa forma. Deus não vê como o homem vê. O apóstolo Paulo, ele diz que Deus não escolheu muitos sábios. Não que não vai ter um ou outro. Não, tem alguns que Deus escolhe. Mas quando nós olhamos para aqueles que Deus chama, a maioria não é sábio segundo a carne. Não são muitos grandes homens, uau, quantos PhDs e licenciaturas. Não que Deus não possa chamar, sim, mas são poucos. São poucos. Porque Deus não olha segundo o homem. A segunda coisa que o apóstolo Paulo ele fala aqui, ele diz que Deus não escolheu muitos poderosos. Atenção, poderosos segundo a carne. Quando nós olhamos para o mundo e vemos o que é uma pessoa poderosa, às vezes um grande político, um grande líder político, uma pessoa de grande influência, uma pessoa, um grande empresário que tem é muito rico. Isso nós olhamos aos olhos naturais, como pessoas poderosas. Mas o Senhor diz que Ele não escolhe muitos poderosos. Não que Ele não possa escolher, mas Ele não escolhe muitos. Outra coisa que esse texto fala é que Deus também não escolhe muitos de nobre nascimento. Sabe o que é de nobre nascimento? Nasceu na família real. Ele é filho do Elon Musk, filho do Bill Gates, filho de nobre nascimento, nasceu em berço de ouro. A Bíblia diz que Deus não escolheu muitos desses. A maioria das pessoas que Deus escolhe, sabe o que são? Simples, da aldeia, plantadores de tomate, de batata, carpinteiros, pessoas às vezes simples, pastorinhos de ovelhas. Deus não olha como o homem olha. Quantos estão a entender? Uma outra coisa que esse texto fala é que Deus é glorificado apenas quando Ele usa pessoas incapazes. Porque se uma pessoa muito capaz, muito estudada, eu fiz, e ela é usada também, né? O tanto que ele estudou, o tanto que ele leu, é claro que ele vai ser usado. Deus não é tão glorificado assim, porque parece que tem glória do homem aí no meio. Mas quando Deus pega o pescador, que a única coisa que ele sabia fazer era pescar, que era o caso de Pedro, e vem Pedro falando com ousadia, intrepidez, pregando o evangelho, eles olham e falam: como é que pode? Esses homens, que até os fariseus falavam, esses homens iletrados falam dessa maneira. Só pode ser Deus. Por isso que Deus escolhe aqueles que não são. Porque quando olham uma pessoa que não é sendo usada dessa forma, falam: só pode ser Deus. Só pode ter Deus no meio. Porque Deus escolhe os que não são. Quantas vezes nós temos o sentimento: não, quem sou eu? Eu sou pequenininho, eu não sou capaz, eu nem sei falar. Você se torna apto para ser usado por Deus. Quando nós achamos: não, eu não sou capaz, eu tenho minhas falhas, eu tenho minhas deficiências. Deixa eu te falar, você está se tornando apto para ser usado por Deus. Quantos vão entender? Eu quero dar aqui alguns exemplos bíblicos. Quero que você veja isso na Bíblia, como Deus só usou gente que não era. E Deus faz isso até hoje. O primeiro exemplo é de Moisés. Não sei se você conhece a história de Moisés, mas se não, depois você pode ir lá ler a palavra de Deus. Moisés era um hebreu do povo de Deus, que foi criado como filho da filha de Faraó. Cresceu lá. Sabe que naquela época não eram todos que sabiam ler. Moisés foi criado como filho de Faraó e aprendeu toda a ciência do Egito. E a mãe dele, a sua progenitora, a mãe que deu à luz ele, sempre falava para ele: você vai ser usado por Deus para libertar o nosso povo. E ele cresceu com isso. Quando ele já era adulto, ele: não, eu vou ter que libertar o meu povo. E um dia ele viu um egípcio batendo numa pessoa do povo dele, que era do povo hebreu, o povo de Israel. Ele foi lá e matou o egípcio. Na hora ele teve medo e fugiu. Ele fugiu para o deserto. Ele ficou 40 anos no deserto. Depois de 40 anos, Deus apareceu para ele numa sarça e falou para ele: Moisés, eu quero te usar, eu quero que você vá falar com o Faraó para que ele liberte o meu povo. Sabe o que Moisés falou para Deus? Quem sou eu, Senhor? Eu não sei falar. Peraí, há 40 anos atrás você estava querendo fazer do seu jeito, até matou o egípcio.
Porque quando ele achava que, não, deixa que eu faço, eu aconteço, eu faço com a minha força, as coisas não funcionam. Depois de ter ficado 40 anos no deserto ali, ó, ele ficou totalmente moidinho, quebrado, foi humilhado, humilde, porque ele foi fugido. Quando Deus chamou ele, ele falou: Senhor, quem sou eu? Eu nem sequer sei falar. Ele diz: eu sou pesado de língua. Não sei se ele era gago, o que era, mas a Bíblia diz que ele não sabia falar. Deus falou: não, eu vou te usar. Um homem que falou: não, eu fico imaginando a cena, Deus falando: eu vou te usar. Ele estava sozinho, mas ele poderia falar: eu? Não, eu não sou capaz, eu não sei falar. Por isso que eu vou usar você. Você vai falar aquilo que eu colocar na tua boca. Deus usa aqueles que não se sentem capazes. Deus usa aqueles que olham para si e falam: Deus, tem misericórdia, eu não tenho condições disso não. Por isso que é você. Um segundo exemplo bíblico foi Davi. Davi foi considerado o maior rei de Israel. Só que eu quero ler esse texto aqui para que você veja. Abra sua Bíblia ali em 2 Samuel capítulo 16, para você entender um pouco da história de Davi. Davi, ele tinha vários irmãos. Ele era o mais novo, o mais moço. Olha só para que você possa perceber. Deus havia falado para o profeta Samuel, dizendo: Samuel, eu quero que você vá até a casa de Jessé, porque um dos filhos dele você vai ungir como rei. 2 Samuel capítulo 16. Então, 1 Samuel capítulo 16, não é segunda. 1 Samuel capítulo 16. Então Deus fala para o profeta: vai até a casa de Jessé, profeta Samuel, porque um dos filhos dele você vai ungí-lo como novo rei. E foi lá o profeta Samuel. Olha só o que diz aqui, a partir do versículo 6, 1 Samuel capítulo 16, o versículo 6 diz assim: sucedeu que, entrando ali o profeta Samuel e o Jessé, viu a Eliabe, um dos irmãos de Davi, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. A gente já vai continuar, mas olha só, o profeta Samuel olhou aquele armário assim: deve ser esse aqui, não é possível, esse aqui deve ser o rei. Deus falou: não atente para a aparência, não olha para o exterior, porque esse eu rejeitei. Olha só, continuando: o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Então olha só, o profeta tinha ido à casa de Jessé, e Jessé juntou dos seus 8 filhos, juntou 7 para ir falar com Samuel, e deixou um de fora. Continuando: porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes? Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Uma pessoa completamente desacreditada, nem o pai dele acreditou nele. Peraí, o profeta vai vir ungir um rei, vou chamar meus filhos. Davi, você acha Davi? Que Davi? Deixa Davi lá com as ovelhas, chama os outros que são maiores, mais preparados. E Deus fala: eu não vejo como o homem vê. E Davi, aquele que não foi acreditado nem pelo pai, Deus falou: ungiu, é esse. E foi o maior rei que Israel já teve. Foi o melhor reinado que Israel teve. O homem que na palavra de Deus é chamado o homem segundo o coração de Deus. Um baixinho, ruivinho, magrinho. Depois você vai ler na história, eles continuavam depois: quem é você, rapaz?
precisa comer mais arroz para ver se dá uma enxada. Magrinho. Mas Deus o usou de forma poderosa. Ele não era aos olhos naturais, mas Deus o escolheu. Porque Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Deus usa aqueles que são completamente improváveis. Consegue entender? Amém? Um outro exemplo da palavra de Deus. Eu quero ler esse texto. Vai lá para o livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 1. Jeremias foi um profeta também usado por Deus. Mais um improvável que eu vou te mostrar, porque tem muitos outros exemplos, eu não vou falar todos, mas eu quero te mostrar alguns exemplos bíblicos de que Deus só usa improváveis, aqueles que não são. Jeremias capítulo 1, olha só o que diz, a partir do versículo 4. Jeremias capítulo 1, a partir do verso 4, diz assim: a mim, Jeremias falando, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saístes da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te envias irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Deus se revela a Jeremias e fala: Jeremias, antes de você sair do ventre da sua mãe, eu te escolhi, constituí você como profeta às nações. E Jeremias fala: Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. E o Senhor falou: não digas isso, porque tudo que eu falar para você falar, você vai falar, e para onde eu te enviar, você vai ir como profeta. Porque Deus não escolhe quem sabe falar, porque nós não vamos falar aquilo que nós sabemos, nós vamos falar aquilo que Deus fala. Nós falamos aquilo que Deus nos passa. Amor, nós falamos aquilo que Deus nos fala. Amém? Deus escolhe aqueles que não se sentem capazes. Deus escolhe aqueles que se sentem pequenos. Deus escolhe aqueles que se sentem pequeninos. E Deus fala: eu escolho você. Sabe, não sei você, mas às vezes ao longo da vida a gente se sente: Deus, eu não me sinto capaz, Deus, eu não consigo. É por isso que é você. Porque quando você chegar lá na frente, quando realmente não tem nada a ver comigo, foi Deus que fez. Quero te dar mais um exemplo. Abra sua Bíblia lá em Isaías, no capítulo 6. Mais um profeta de Deus. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moviam à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim.
Sabe, nós vemos um profeta que teve uma experiência sobrenatural com Deus. Eu falo, oh Deus, um dia será que antes de morrer eu vou ter uma experiência dessa? De poder ver o trono de Deus. Homens de Deus tiveram. Mas qual que foi a experiência dele? Porque se calhar se fosse, vamos só dar um exemplo aqui, se fosse uma pessoa que se acha a última bolacha do pacote, né? Eu vi o trono de Deus. Uau, olha que privilégio. Eu sou o cara. Eu sou mais espiritual que você, porque eu vi, você não. Mas é interessante que a atitude dele, no momento que ele viu, ele não se sentiu bem não. Ele disse, ai de mim. Ele disse, estou perdido. Eu vou morrer, vou ser fulminado aqui. Porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viam. Ele tinha temor à presença de Deus. Ele falou, quem sou eu? Pelo amor de Deus, eu vou ser fulminado aqui. Por causa da presença de Deus. É como se ele, quem sou eu para estar aqui? Alguém está ligado aí? Sabe, o coração de um homem que não se sente capaz, é justamente isso. Deus, eu estou aqui, meu Deus do céu, quem sou eu para estar aqui? Quem sou eu para ter essa visão? Essa era a atitude de Isaías. Essa era a atitude e o coração dele. Senhor, quem sou eu? Mas é interessante que não parou por aí. A Bíblia diz que um serafim pegou ali uma brasa do altar, tocou nos lábios dele e disse assim, a tua iniquidade, o teu pecado foi perdoado. Depois disso, é como se os ouvidos dele fossem abertos e ele ouviu a voz de Deus. Quem que eu vou enviar? Quem que vai poder ir por mim? Isaías falou, acho que Isaías deve ter olhado, só tem eu aqui. Senhor, eu estou aqui, eu não me sinto capaz. Quem sou eu? Eu nem deveria estar aqui aos meus olhos, mas se o Senhor quiser, me usa. Isaías foi usado como um profeta de Deus poderoso, que liberou muitas palavras de Deus. Mas ele não é porque ele se sentia capaz, não era porque ele se achava o qualificado, mas ele falou, Senhor, deixa eu te dizer uma coisa, Deus usa pessoas imperfeitas para realizar uma obra perfeita. Deus criou a palavra, a Bíblia, né? Deus permitiu que tivéssemos a Bíblia. Deixa eu te falar, a Bíblia é perfeita, ela é inerrante, ela não tem erro. Deus usou homens imperfeitos para criar um livro perfeito. Deus tem essa capacidade, porque quando a gente olha, fala, só pode ter sido Deus. Quantos homens que escreveram a Bíblia que Deus mandou escreve, e eles escreveram só porque Deus mandou, porque nem eles entendiam o que ele estava a escrever. Porque Deus faz isso. Deus escolhe aqueles que não são, aqueles que não se sentem capazes, aqueles que não são perfeitos, para realizar a obra de Deus. Por isso, sabe, nós devemos estar sempre diante de Deus e falar, Senhor, eu não me sinto capaz, mas eu estou aqui. Eu quero ser instrumento para realizar a tua obra. Senhor, eu não me sinto, quem sou eu? Ai de mim, eu sou um homem pecador, mas eu estou aqui, Senhor. Toca-me, lava-me, purifica-me. Eu quero ser usado por Ti. Quantos vão entender? Eu quero aqui só, baseado nisso, observarmos aqui algumas características desses improváveis de Deus, porque são características que nós devemos buscar ter, e se às vezes nós não temos, nós devemos nos colocar diante de Deus e falar, Deus, quebranta-me, quebra-me, Senhor, que eu venha verdadeiramente quebrantar diante do Senhor, como o salmista diz, que um coração quebrantado e contrito. Sabe o que é um coração quebrantado? É um coração quebrado, é um coração incapaz de poder fazer alguma coisa. Por quê? Porque é Deus quem faz. A primeira característica de uma pessoa improvável, sabe o que é? Ele reconhece que ele é um pecador. Isaías, no momento que ele teve uma experiência com Deus, ele falou, ai de mim, que sou um pecador. Mas sabe que uma pessoa que não tem esse espírito, quando você fala para a pessoa, você é um pecador, a pessoa se sente até insultada. Que isso, rapaz? Eu sou um bom cidadão, nunca matei ninguém, nunca roubei, eu sou uma boa pessoa. Não realmente quem é. Porque, deixa eu te falar, todos nós, a palavra já diz que todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Mas o improvável, ele sabe que é pecador. Jesus, ele contou certa vez que chegou no templo um fariseu e chegou para orar. Diz que ele levantou assim e falou, Senhor, obrigado, porque eu não sou como esses pecadores, dou o dízimo de tudo, jejuo 2 vezes por semana,
e sou um bom cidadão. Depois chegou um homem pecador, prostrado, batendo no peito e dizendo, sabe o que? Senhor, ai de mim, sê propício a mim, pecador. E Jesus perguntou para os discípulos, qual dos dois você acha que saiu dali justificado? O que se achava, eu sou uma boa pessoa, eu sou um bom cristão, eu dou o dízimo de tudo, eu jejuo 2 vezes por semana. Ou você acha que é aquele que falou, Senhor, sê propício a mim, pecador? Aquele que sabia quem ele era. Jesus falou, esse. Porque o homem de Deus, quando chega diante de Deus quebrantado, e falou, Senhor, eu não tenho condições de realizar a sua obra, porque eu sou um pecador. Eu não tenho condições, eu não sei falar para o Senhor, eu não me sinto capaz de ser usado pelo Senhor, mas se o Senhor conseguir e puder, estou aqui. Diferente desse, falou, Senhor, eu sou exatamente aquilo que o Senhor precisava. Esse não. A primeira característica de uma pessoa que realmente é improvável de Deus, ele se sente, eu sou um pecador. Quantas vezes, às vezes você toma decisões durante o dia, como diz o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Às vezes você toma decisões e você fala, o que eu fui fazer isso? Oh Deus, tem misericórdia, eu sou um pecador mesmo. Quantos já fizeram isso? Uma pessoa que sabe aquilo que é diante de Deus, Deus usa isso. Você fala, Deus, eu sou um pecador, eu sou falho, eu erro, ainda vou errar ainda, e o Senhor ainda pode me usar. Porque Deus usa os que não são. Aquele que se acha o santo, o consagrado, que usa roupas finas, deixa eu te falar, não são esses. Deus chama poucos desses, poucos poderosos, poucos sábios segundo a carne. Deus usa os que não são, os simples, os humildes, aqueles que vêm ali de uma família simples, de uma casa simples, de um lugar simples, de um país simples, para realizar a sua obra. Posso entender? Amém? Uma segunda característica é que esses improváveis, eles sempre se sentem incapazes. Deixa eu te falar, para mim, toda semana eu entro em parafuso. Se você não sabe, você vai ficar sabendo hoje. Deus tem misericórdia, Deus. O que eu falo para a igreja domingo? eu de mim mesmo não consigo. Senhor, me ajuda aí, porque se o Senhor não falar, eu não chego lá. Porque eu não, toda semana eu não me sinto capaz, com medo de fazer asneira. Porque se eu for querer falar da minha, eu não chego lá. Se eu for querer falar de mim mesmo, eu falo, Deus, eu não consigo. Toda pessoa que é improvável, ele se sente sempre incapaz. Vai sempre se sentir incapaz. Sempre vai ter aquele friozinho na barriga. E cada vez que Deus quer usar a pessoa, Deus, eu não me sinto capaz. Vai, pode ir. Deus fez isso com vários homens de Deus. Deus fez isso com Moisés, quando ele chamou o Senhor, eu não sei falar. Pode ir. Moisés, acho que foi o homem da Bíblia que mais viu milagres fantásticos. Viu as 10 pragas do Egito, água transformar em sangue. Viu pragas de gafanhoto, pragas de rã, viu o mar vermelho se abriu, viu o maná caindo do céu, viu a glória de... Ele viu tudo. Porque ele era capaz, sim ou não? A Bíblia diz que ele tinha um porta-voz, que era o irmão dele, Arão. Então Deus falava com Moisés, Moisés falava com Arão, e Arão falava para o povo, porque Moisés não sabia falar. A Bíblia diz que ele era pesado de língua. Eu não sei se ele era gago, se ele era fanho, sei lá. A Bíblia diz que ele não sabia falar. E Deus usou. Deixa eu te falar, Deus pode usar qualquer um, independente da sua deficiência e falha, apesar da sua incapacidade. Uma vez eu vi de um pastor que ele era cego. Você fala, um pastor cego, rapaz, como é que é um pastor cego, né? É engraçado que ele brincava e falava assim, ó, eu vejo coisas que você não vê. Ou ele falava assim, ó, estou de olho em você, é cego. Porque Deus não precisa de sermos 100% capazes para nos usar. Deus usa os que não são. Deus pode usar qualquer um. Porque quando Deus usa aquele que se sente incapaz, e Deus faz algo grande com uma pessoa incapaz, quando as pessoas olharem e falar, só pode ser Deus, não é possível. Não tem nada a ver com a própria pessoa. A maioria dos discípulos de Jesus era tudo gente iletrada.
Não sei se você sabe a cultura daquela época. Todas as crianças eram ensinadas ali na sinagoga, mas só eram escolhidas para continuar a se tornar rabino os melhores. Os que não eram escolhidos como os melhores voltavam para suas casas e iam trabalhar normalmente, seguir profissões. Nenhum dos discípulos de Jesus era isso. Era tudo os que tinham, não eram os melhores, não eram os melhores da escola. Eram pescadores, publicanos, cobradores de impostos. Gente, não eram grandes estudiosos. E foram esses homens que foram usados por Deus para alcançar o mundo inteiro e levar o Evangelho a Jesus, o Evangelho de Jesus. Deixa eu te falar, Deus usa aqueles que não são, aqueles que não se sentem capazes. Você não se sente capaz para fazer a obra de Deus? Parabéns. Tá classificado. Tá contratado. Uma terceira característica de uma pessoa incapaz, e eu quero ler esse texto, se você puder, abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 12. Essa é uma terceira característica daqueles que são improváveis de Deus. 2 Coríntios, no capítulo 12. A palavra de Deus diz ali a partir do versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 9. 2 Coríntios 12, 9, diz assim: Então, ele me disse, Deus disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. A palavra de Deus diz que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa, sabe aonde? Na nossa fraqueza. Na área que nós nos sentimos mais fracos, mais incapazes. E Deus está dizendo: é nessa área que o meu poder se aperfeiçoa. Você se acha capaz para falar? Mas se você se acha incapaz de falar, é nessa hora que o poder de Deus se aperfeiçoa. É nessa hora que o poder de Deus, sabe o que é o poder de Deus se aperfeiçoar? Crescer. O poder de Deus aumenta. O poder de Deus aumentar justamente nessa incapacidade, nessa limitação. O apóstolo Paulo, ele tinha uma limitação e Deus falou para ele: olha, Deus, tira essa minha limitação. E Deus falou: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando Deus falou para ele, ele falou: então deixa eu me alegrar, então, já que ele ficou feliz, então, já que nessa área, então eu tenho que me alegrar com essa minha fraqueza, porque é por causa disso que a glória de Deus, que a presença de Deus, que o poder de Deus cresce em mim, por causa da minha fraqueza. Deixa eu te falar, Deus usa os fracos, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, nas limitações. Sabe, Deus usa aqueles que não são. Deus usa aqueles que não se sentem capazes. Eu não sei falar. Talvez a Micaela, eu não sei ouvir. E Deus pode usar igual. Deus não tem essas limitações, porque Deus usa os que não são. Como é que pode? Deus pode usar qualquer um. Deus pode usar até uma mula, porque nisso o nome dele é glorificado, quando ele usa aqueles que não são. Quantos estão entendendo? Eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar.